Porque é a curiosidade do torcedor, né? Total. O torcedor, ele quer saber o time que você torce. Não é que o seu trabalho vai ser melhor ou pior, mas ele quer saber o time que você torce. E aí eu sempre respondo a mesma coisa. Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo, refrigerante de caju genuinamente nordestino. Você já provou São Geraldo com um prato típico do Nordeste? Combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. E Fine, se tem alegria e diversão, tem Balas Fine, a marca de doces mais amada do Brasil. Agora pode, começando agora mais um episódio, Gustavo. Nesse episódio nós vamos entrar no mundo do futebol, que é o mundo que a gente gosta, né? Claro, meu, grande. A gente não entende nada, mas a gente gosta de ver jogo, e é tomando cerveja. Não, eu não, confesso que eu não entendo nada, cara. Rapaz, mas nosso convidado sabe tudo e mais 10%. É outro nível, né, meu amigo? Tu é doido. Todo dia ele tá lá na tela da... E é comentarista embasado, que sabe analisar, ver, interpretar e tem a informação. Finalmente, né? Alguém de tudo. que estudou, né, cara? Alguém que estudou. Não é assim, palpiteiro, né? Tá jogando muito pela direita. Ó, o doido jogando muito pela direita. Jogava um racha e achava que entendia. Exatamente. Coisas, né, não é tu, não. Mas, Gustavo, nós vamos começando o nosso episódio, sempre agradecendo aí aos nossos patrocinadores, né, amigão? Ô, rapaz. São maravilhosos, né, cara? Não vai agradecer, não? Diga obrigado, Não patrocinadores. tenho nem o que agradecer, cara. É por eles que nós estamos aqui. Exatamente. Beach Park é um descer feliz agora, o maior e melhor parque aquático da América Latina. Beach Park, cara. Claro, pô, tu acha que... Entendeu? Se fosse meio da rua ali, não é nada. Cara. E também nós contamos com o apoio, a parceria nesse ano de 2024 da Fine, que está sempre aqui com a gente. São Geraldo Refrigerante de Caju, sabor do Nordeste. Ele veio também, foi por causa rapaz, já disse que já chegou com sede. Eu falei, rapaz, tenha calma aqui, vai dar certo. Já servi um São Geraldo gelado pra ele. Exatamente. E ainda, Mercadinho de São Luís, me acostumei com você. Alexandre, e por falar em Mercadinho de São Luís, olhando pra você, cara, eu já bati o olho e já intuí que você é um cara de costume saudável. Claro, de costumes saudáveis. Vários. Não é? Exato. Então, se você é um cara de costumes saudáveis, você sabe o que vem por aí, né? Tô ligado. No mês de novembro. Exatamente. Você quer que eu diga o que é? Diga, por favor. Cara, são 2 eventos em um. Ah, é? Sabe o Festival Costume Saudável? Costume Saudável. Sabe o Costume Gourmet? Costume Gourmet, né? sei. Que é um sei. festival costume, só que gourmet. Gourmet. Pois eles se juntaram no mesmo. Rapaz, é mesmo. Ó, o Mercadinho São Luís agora, ele botou detonou, foi quente, entendeu? né? Botou foi quente. Juntou os dois num único evento. A São Luís é danado. Rapaz, né? e vai ter muita coisa lá, viu? Você pode levar a TT, que vai ter o quê? Vai ter palestra, vai ter espaço kids, vai ter clubinho São Luís. Aí é legal. Rapaz, vai ter espaço de gastronomia, claro, né? Porque óbvio, é um evento né, de gastronomia, amigo? óbvio, exatamente. né? Ou seja, diversas atrações das muitas marcas que estarão por lá. Entendeu? Cara, e tu lembra aquele costume saudável que a gente foi, que teve a palestra lá da Rita Lobo? Eu comi pra caramba. Nossa, quase que eu não saio de lá. Eu tô com gordura desde aquela época de lá. Pois entendeu? Então adquira um costume saudável, vá correr, vai caminhar. 9 e 10 de novembro, aonde? Rio Mar, Shopping Rio Mar. Rio Mar Fortaleza, hein? Ali do meu lado, 2 eventos em um só. Ah, vai ser na Regional do Amigo. Regional do Amigo, exatamente. Na minha regional, o costume saudável e o costume gourmet. Exatamente. Mercadinho São Luís, me acostumei com você. Mamãe que vive lá, cara. Todo dia que eu ligo, onde é que você tá, mano? Ah, dona, tô aqui no São Luís. Tô aqui no São Luís. É que é uma das bandeiras, né? É verdade. Ah, e eu passei pelo São Luís ali da Abolição, cara. Sabe tu viu lá? Pô, tá lindão, ó, cara. Tu é doido, cara. Né? Só não entrei porque eu tava atrasado, porque senão eu tinha entrado lá só pra ver. Só pra ver? É, cara. Rapaz. Tá bonito, cara. Mas, Gustavo, apresente nosso convidado. Olha, Alexandre Lima, eu vou ler aqui o que ele mandou, né? Porque eu vou manter aqui a regra. Jornalista formado, pós-graduado em gestão de pessoas pela FGV. Vixe, é o fraco. Fundação Getúlio Vargas, né? E atua há 11 anos no jornalismo esportivo. O cara sabe já tudo. passou pelo grupo O Povo. Ah, o pessoal. O pessoal do Povo. Do Povo. Grupo Cidade, onde estivemos também. É verdade. E há 5 anos está
faz parte do scratch de ouro do Sistema Verdes Mares. A gente sempre vê, né, ele lá nas telas no almoço. Já atuou como repórter, produtor e ele faz, no momento, o Show do Esporte na Rádio Verdinha, todo dia de 20 horas às 21 horas, aqui no Ceará, né, Fortaleza. Comentarista da TV Diário, do programa Jogada Segundo Tempo, certo? E do Globo Esporte e essas missões da Verdes Mares. Que é a Globo de Fortaleza. Que é a Globo de Fortaleza, afiliada. E ele ainda é colunista do Diário do Nordeste, André Almeida. André Almeida, galera! Meu amigo, tenho nem roupa pra isso, viu? Rapaz, Tudo bem, né, amigos? E aí, Andrezão, tudo bom, cara? Cara, que prazer, obrigado por ter Guga. aceitado Porra, o nosso que prazer, convite, né, Ale. cara? Não é todo mundo que vem. Né? Não é todo mundo, assim, do quilate, né? E do conhecimento e do Ah, peso jamais. do André que vem aqui no nosso humilde podcast. É engraçado, né, cara? Ver essa pessoa, tipo, você tá almoçando, tu vê ele lá, né? Todo dia. E o amigo fica mandando mensagem pros outros na hora que os outros estão trabalhando lá, fica mandando mensagem pro Antero Eu Neto. vendo a transmissão lá, e aí eu mandei uma mensagem, aí ele... Foi antes do programa, cara. Foi... Agora tu te prepara que vai ficar mandando WhatsApp pra ti, viu? No Pode ar, mandar, assim. pode mandar. Ei, André, Eu vou isso mandar aqui, mesmo, eu isso mando aqui. mesmo, acho, eu mando. Cara, bom demais estar aqui, viu? Pô, Muito cara, feliz a pelo gente que convite. agradece. E sentar nesta cadeira que tantos nomes pesados aí já sentaram. Recentemente, aí, só para citar do esporte, José Aldo, o Marcelo Paes já esteve aqui, Ricardinho, já teve, Magno Alves, Marcelo Negrão, o Ciel já passou por aqui também. Ciel, Jardel. O Antero, Jardel, o Antero, né? Zico Zico. teve aqui também. Cara, então, muito feliz. Quando recebi o convite, pô, na hora vai ser uma felicidade imensa estar aqui, ao lado de um alvinegro e de um tricolor. Exatamente. Um atleticano e um fluminense. Engraçado que os dois de fora, né? Que é um alvinegro que não é o Ceará e o tricolor Tô não é. acostumado que não com os é, alvinegros e tricolores verdade. cearenses, né? A galera dá muito hate em ti? Cara, Uma torcida e outra, tipo, achando que tu torce pra um, outra acha que tu torce pro outro. rola muito, viu? Rola muito? Inclusive, eu imaginava que essa seria a primeira pergunta. Qual time você torce? É que em todo canto que eu vou, a pergunta basicamente é essa. Tu acha, mas ainda é meio neurótico esse negócio de o cara dizer qual é o time que torce? Tem muito, porque é a curiosidade do torcedor, né? Total. O torcedor, ele quer saber o time que você torce. Não é que o seu trabalho vai ser melhor ou pior, mas ele quer saber o time que você torce. E aí eu sempre respondo a mesma coisa. Quando me perguntam, qual time que você torce? Eu falo, qual time que você acha que eu torço? Aí a pessoa diz, você tem cara que é Fortaleza. Você tem cara que é Ceará. Eu falei, pois siga com a sua convicção, não sou eu que vou lhe desiludir. Você não acredita nisso? Pode continuar acreditando, tá tudo bem, tá tudo certo. Cara, pô, mas é uma coisa que aos poucos vem se quebrando, mas com alguma dificuldade que é natural, porque ninguém quer passar por um perrengue desnecessariamente, né? Mas, por exemplo, hoje, José Carlos Araújo, narrador... José Carlos Araújo. Ele é o garotinho, já falou que torce pro cheguei. Fluminense. Ah, ele torce pro Fluminense? Não, Torce pro Fluminense. Não sei, eu sei. Não, mas ele torce pro Fluminense. O Caio César um dia desses falou que Mentira, torce Ceará. pro Ceará, Ah, né? ah. Tá aqui o André, que torce pro Fortaleza, tá aqui hoje com a gente. Tá brincando? Tô brincando, eu não sei qual é o time do André, não. Mas aos poucos vem se quebrando, né, André? Assim, de alguma forma, o Galvão Bueno já falou que é Flamengo. Então, assim, pô, eu acho que quando o Galvão Bueno diz pra qual time torce... O Juque Fúria corintiano, né? Não sei, ele falou? O PVC palmeirense, o Mauro Betting palmeirense também, o Mauro César exato. Pereira flamenguista, né? É. Tem vários. Assim, sendo bem sincero, eu acredito que quando você tem, por exemplo, Rio, São Paulo, para pegar, são 4 times lá, né? Em cada um dos estados, 4 grandes. Você tem uma polarização menor. Por exemplo, aqui no nosso estado, Ceará ou Fortaleza. Você vai pro Rio Grande do Sul, é Grêmio ou é Inter? Com todo respeito ao Ferrão, né? O cara tá esquecendo. Tubarão da tricolor Barra, da Barra, pô. Ferroviário. Mas na Bahia, ou é Bahia ou é Vitória. Então, assim, quando você tem uma polarização, você tem uma tendência maior que o torcedor, que é movido pela paixão, o torcedor é passional, não adianta você cobrar a racionalidade do cara quando ele tem o emocional dele tão envolvido naquilo ali. Então, quando ele tá envolto nesse contexto tão passional, e você tem uma polarização, a tendência é que no momento que ele olha um cara que se diz torcedor de um, o torcedor do outro acha que é contra ele. Ele acha, se ele torce Ceará, ele é contra o Fortaleza. Se ele torce Fortaleza, ele é contra o Ceará. Então, acho que em estados que há uma
Só 2 times? Só 2 times, existe um receio maior. Mas muito por conta disso, por conta da relação com os torcedores aí, eu acredito. Tem muito, viu? Você perguntou a questão do hate, torcedor que xinga, que esculhamba, até que ameaça já recebemos de uma direto. coisa, cara, em Minas, né, que tem essa polarização, as rádios, né, elas... Opa, Minas tem o América, não tem polarização. Olha o Mecão aí, hein? Você Amigo falou do Ferroviário, a torcida do Coelho também. É uma tripolarização. E aí, o que eles fazem lá? Eu confesso que eu acho uma coisa meio provinciana, mas eles fazem fazer o quê, né? Eles botam o narrador, que é atleticano, no caso, né? Pra narrar o jogo do Atlético. O Caixa. Né, o Caixa. E o caso... Que é identificado, né? Identificado. Ele é atleticano. Mas ele é atleticano, né? Atleticano. Né? Chorou, não. E o outro, o Piquitito, né? Que é, inclusive, é da rádio, acho que é da Rádio Globo também, né? Pra narrar o Cruzeiro. Mas aquele jogo, por exemplo, do Atlético com Tijuana, o Piquitito, a narração dele ficou imortalizada. Aquela que o Vitor Foi a defesa do Vitor? E ficou imortalizada na voz dele. Entendeu? É verdade. Ou seja, não sei se foi uma cor de escala ali, não sei o que foi, mas você tá entendendo? Sim. Eu confesso que eu acho esse negócio meio provinciano, entendeu? Mas tá mudando, né? É o que a gente tá falando. De algum modo as coisas vão caminhando para um outro lugar aí. Aqui no estado do Ceará tem um narrador, o Gomes Farias, que é altamente identificado com o Ceará. Né? O J. Rômulo também, que é o Jotinha, bengala neles, vovô. Ele foi muito conhecido, né? Ele também super identificado com o Ceará. E você tem o Júlio Salles, do lado do Fortaleza. Do Fortaleza, né? É super identificado, são ali gerações similares e que ganharam muita notoriedade com base nesse público, nessa identificação. Acontece muito. Agora, acho que também o jornalista, o radialista, o comunicador, quando ele assume esse papel, ele sabe que vai ter o bônus e o ônus também, né? Total. Que ele vai ter que lidar com hate, com ódio de outro lado ali. Então, acontece muito e tem quem prefira seguir ali pelo meio termo, que é o que eu acredito, que é o que deve nortear, sem dizer que o cara que assume o time não é profissional. Não é isso. Mas, cara, o que bota a comida na minha mesa é o meu trabalho como profissional lá hoje eu tô na Verdes Mares e não importa, assim, o que eu tenho em mente é isso. Não importa se você torce Fluminense, se torce Atlético Mineiro, mas no dia que você for ser um jornalista esportivo, se você for trabalhar com aquilo, cara, aquilo ali é o que vai te posicionar como um bom profissional ou não. Então, se você deixar a sua paixão clubística falar mais alto do que isso, eu acho que aí o tal você pode torcer, você não pode distorcer. Você não pode ter a sua paixão interferindo na sua avaliação. Esse é o grande ponto. André, você se preparou para ser um jornalista esportivo? Não se preparou, não. Eu posso perguntar? Por acaso, você assim... estudou regras, táticas, não sei o quê. Você foi a fundo ou tu é um palpiteiro igual o Alexandre? Cara, todo mundo acha que é, né? O jornalista esportivo, eu tava refletindo esses dias sobre a profissão, tá? E eu cheguei à conclusão de que o jornalista esportivo é a profissão que todo mundo acha que é, todo mundo acha que pode ser, principalmente o comentarista, né? Que sou eu, que é o cara que dá a opinião, que analisa, que poucos... talvez metem as caras e vão atrás e alguns conseguem fazer e quase são muito menor ainda é a quantidade dos que pagam o preço para ficar, porque são 11 anos aí trabalhando no final de semana, quando você tá lá tomando sua cervejinha assistindo seu time, tem nego que tá lá trabalhando, tá lá tem cara que tá lá trabalhando, Copa do Mundo, Olimpíadas, então assim, final de semana, feriado, todos esses períodos aí o cara tá trabalhando lá. E eu me preparei, estudei pra caramba, assim. Tem um fato curioso, na minha turma no colégio, só tinha uma pessoa que queria fazer jornalismo, era eu. É você. Que isso, o resto era tudo sério? Direito, engenharia. Comigo também foi meio assim. Medicina foi mais ou menos assim? Mais ou menos Tem muita gente que vai se identificar. Aí o pessoal fala, pô, jornalismo... Você tem certeza? Você não quer fazer um direito? Não quer ir para outra área assim e tal? Não, eu quero jornalismo. Que desde cedo eu cresci assistindo os programas e todo mundo fala, todo garoto quer ser jogador de futebol, né? Eu já vi cedo que não dava para mim. Então eu fui consciente. Eu pensei, cara, mas eu amo futebol. Então como é que eu posso trabalhar com isso
mesmo sem ser jogador. Então foi o que eu sempre gostei. Eu fiz jornalismo para trabalhar com jornalismo esportivo. Olha aí, cara, que legal. Então sempre foi o meu objetivo de vida, assim mesmo. Eu não Hoje eu posso ter um plano B, a gente sabe. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode estar em outro canto, fazendo outra função. Mas a gente sabe como as coisas são dinâmicas. Mas eu posso dizer que eu me realizei. O que eu tinha como objetivo como criança, eu consegui alcançar. Cara, eu acho que quem sabe mesmo da vida da gente é a criança. Quando a gente é criança. Eu acho que ali tá a vocação... É mesmo, Freud? Bom, entramos reflexivos aqui. Agora, né? É porque é o seguinte, Gicovati. Quando você, na sua infância, tem, de fato, uma pequena obsessão ali, pô, cara, você tem ali... Porque a infância, no primeiro plano, é diversão, é você se divertir, né? Tô falando daquela infância infantil. A infância infantil. Criança, né? Criança. Você pensa em se divertir, mas quando a sua diversão, quando você é criança, é uma profissão, você se vê naquilo e você quer realizar, eu acho que ali realmente tem tal código para a sua vida adulta. Que é o que o André fez, é o que eu fiz. Tu queria ser o quê quando era criança? Na verdade, cara... Eu queria ser locutor quando eu era criança. Tu queria ser locutor mesmo? Sério. Com 7, 8 anos eu ficava gravando lá no... Olha aí. Você ouvia na rádio, o pessoal. Pô, demais, ouvia pra caramba. E você cria referências, né? E eu falei pro Antero também que eu queria ter sido narrador de futebol, especificamente. Ele fez... Conte aí que você fez, você foi lá fazer o... Não, eu conto já, mas eu queria saber o que eu me queria ser quando era criança. Cara, eu queria ser do Greenpeace. Do Greenpeace? Eu queria ser ecologista, mas do Greenpeace. Tinha que ser especificamente lá. Né? Quinta série, lá em Brasília, que eu morava em Brasília. Não deu certo o Greenpeace, mas a baleia deu. Passou perto ali, raspando o Greenpeace. Eu queria ser ecologista, de certo modo, estamos perto aqui, né? O amigo quiser fazer um trabalho ali, na vida marinha, aqui, que o Beach Park preserva e cuida bem. Mas eu queria ser. Mas ainda, lá em BH, eu queria ser publicitário. Não deu certo nem ser ecologista, nem publicitário. Eu tô vendo. caí aqui, né, cara? Mas, por exemplo, André, você não mas peraí, tu fez uma pergunta pro André que eu queria fazer seguir aqui o raciocínio. Quando você faz jornalismo, claro que você passa pela universidade, a universidade não vai te dar o conhecimento, o embasamento técnico, teórico, para você conseguir fazer uma leitura e uma análise e comunicar essa análise para o público. Você fez alguma espécie de curso, esses que a CBF promove e tal, para poder... Cara, fiz. Preparação específica para o futebol, né? Isso. Tem vários cursos aí, eu fiz... Tem da Universidade do Futebol, tem cursos à distância, programa de capacitação. Inclusive o Fábio Pisato, né? Que na época era do Globo Esporte também, ele ministrava um curso aqui de capacitação para jornalismo esportivo e para transmissão esportiva. Acho que 90% dos jornalistas esportivos, se você perguntar, passaram por esses cursos. Legal, o Lucas Catribe, o Caio Ricardo, eu acho que o Antero também fez. Então, assim, várias pessoas passaram por esse curso aqui. E também de online, aí, de cursos que são à distância, de fora, não são aqui do estado do Ceará, né? Mas eu procurei essa capacitação e eu fiquei muito feliz nesse último mês quando eu fui convidado para participar de uma... Aí não era eu estudando, mas era para participar de uma capacitação para treinadores de futebol pela CBF, que massa. Mas para falar da parte de comunicação. Era licença Pro da CBF, os treinadores que têm que ter essa licença para comandar clubes da Série A. E eu fui convidado para falar da parte de media training, de comunicação, de como o treinador deve se comportar numa entrevista, o que são boas práticas, o que não são, o que o cara deve fazer para criar uma boa relação com o jornalista. No tempo de redes sociais, como é que ele deve utilizar essa ferramenta ao seu favor, o que ele deve evitar. Então, quando eu fui convidado, eu fui lá e fiz. E, cara, quando eu terminei a aula, assim, poxa, bicho, acabei de dar uma aula aqui para 50 treinadores de futebol para falar de comunicação. Eu sempre fui aluno, eu sempre tentei estudar sobre futebol e hoje está passando pelo menos um pouquinho do conhecimento, mas voltado para a parte da comunicação. Não falei de tática, de técnica, de nada, mas a parte da comunicação. Mas aí eu fiquei, poxa, cara, a educação, estudar futebol dá retorno. Às vezes você acha que não, né? Você acha que, não precisa estudar isso aqui, é só eu ver
ver quem é que tá jogando bem, quem é que tá jogando mal, falar qualquer coisa. Mas quando você consegue estudar e você cria contatos aí nesse meio, e as pessoas veem que você, pô, é um cara que se prepara, um cara que estuda e tudo, aí isso acaba abrindo outras portas também. E essa foi uma muito legal. Vem cá, né? Você nunca pensou em ser técnico de futebol? Cara, aí é mais difícil, hein? Aí é mais complicado. É melhor comentar, eu acho. Melhor como comentarista. Ou então a gente pode montar um time. Podemos montar nosso time e aí eu posso ser o treinador. Não, tá aqui a bola a gente já tem. E André, mas aí tu foi um convite da CBF, então? Foi da Cara, CBF Academy. CBF Academy. Eu participei com o curso de formação de treinadores da CBF Academy. Meu irmão, que doideira. E isso... eles vão ter outros cursos aí, outras aulas, outras turmas, né? Mais pra frente, quem sabe a gente consiga contribuir também. Mas eu achei muito legal isso, o convite do professor Edson Palomares, que é ele trabalhou inclusive no Fortaleza. Ele é o coordenador técnico da CBF Academy. Ele é o responsável por organizar as turmas e tudo. E quando surgiu esse convite, pô, fiquei muito lisonjeado, muito feliz e topei na hora. Foi um desafio montar uma aula lá, preparar uma aula. Que você tá falando para treinador de futebol, né? Muita gente gabaritada, que entende muito de futebol. Então, eu, pô, não tenho como me arriscar a entender mais do que os caras, mas a minha área aqui é comunicação. Na parte da comunicação, eu posso tentar contribuir com alguns deles, principalmente para plantar a semente do como é importante o treinador se comunicar. Isso faz toda a diferença. Um treinador que consegue se comunicar, se relacionar bem com a mídia, ele tem uma tendência de ter uma imagem positiva muito maior do que aquele cara fechadão, aquele cara que briguento, que vai para as entrevistas. Antigamente você até tinha, né? Esse perfil. Tinha muito. Pelé, Muricy, o próprio Filipão, Lula Pereira. Eram treinadores assim que não tinham essa questão, mas hoje em dia o técnico tem que se relacionar. Eu falo muito, vocês estão percebendo aí. Não, Por falar, jornalista fala demais. Por falar nisso, o Antero, quando veio aqui, eu vi que ele falou aos montes também. Por falar nisso, você acha que... Porque se a gente pegar os principais times de futebol do país, quase todos são treinados por estrangeiros. Você acha que... Como é que é? Quase todos são... Os principais, os maiores, né, cara? Muitos. Atlético. Ele já começa... o Atlético. Já começa com o galão da massa. Palmeiras. Sim, Palmeiras. O próprio Fortaleza. Fortaleza não Fortaleza Quem é o treinador do Atlético? Achei que eu tava fazendo um programa com gente que entende futebol. Fortaleza, vai dizer que o Fortaleza aqui... Até coragem de dizer que o Fortaleza é pequeno. Não, é claro. Fortaleza. Botafogo é o português. O seu time até outro dia era também... Não, o Fernando Diniz é brasileiro, né? É por isso que tá no rebaixamento. Enfim, cara, tem uma série de técnicos. Só o Flamengo, né, que tá lá em cima, que é o Tite, né? É o Tite? É o Tite. Você acha que há uma escassez de bons técnicos, novos bons técnicos brasileiros? Você acha que tem uma turma chegando aí, que é essa que você está ajudando a formar? Por que você acha que houve essa invasão de técnicos estrangeiros? Mesmo no Fluminense. O Fluminense era o Diniz e agora é o Mano, né? Por enquanto, né? Errar é o Mano, pô. Mas teve uma tendência de apostar em técnicos estrangeiros que, até certo ponto, deu foi certo, uma, né? entre aspas, moda. Exatamente, deu certo. Mas em alguns casos também deu muito errado. Mas, historicamente, alguns estrangeiros passavam aqui pelo Brasil, né? A gente vai lembrar Diego Aguirre, que treinou outras equipes. Foi um nome muito marcante. Mas o sucesso do Abel e do Vojvoda, principalmente, acho que impulsionou muito isso. São os dois estrangeiros que mais tiveram essa capilaridade para mostrar que, fora do Brasil tem bons treinadores. E aqui, o mercado estava muito na mesmice. O mercado estava muito fechado. Você demitir um treinador, são sempre os mesmos nomes que surgem, as mesmas ideias. Aí quando chegam dois caras como eles, que apresentam trabalhos bem diferentes, o Vojvoda, por exemplo, quando ele chega no Fortaleza, ele consegue fazer o Fortaleza mudar da água para o vinho sem nenhuma contratação. O Vojvoda chegou em 2021. Verdade. O elenco, quem montou aquele elenco foi o Anderson Moreira, que não fazia o time render, não fazia o time jogar. O Vojvoda chega e consegue transformar a forma de jogar sem contratar ninguém. Então, assim, esse cara tem uma metodologia diferente. E aí os clubes passaram a perceber isso. Acredito que tem bons treinadores brasileiros também. Você falou do caso do Flamengo, tem o Tite, né? Mas o Bahia, o Rogério Ceni também é um treinador muito bom. Tanto que o Bahia tá em cima, né?
Tá lá em cima, já foi campeão brasileiro com o Flamengo, foi campeão com o Fortaleza, inclusive, na Série B, campeão cearense, Copa do Nordeste. E é um treinador que tem um potencial muito grande. O Dorival, que tá na seleção brasileira agora, acho que é um bom treinador também, fez bom trabalho no Flamengo, no São Paulo, no Ceará. No Ceará, né? Também, que foi onde ele retornou pra carreira depois de 2 anos parado. A torcida do Ceará é puta com ele? Cara, eu acho que é. Eu acho que é, mas é aquele. É puta querendo que ele queria que ele voltasse. Queria que ele voltasse. É. Porque a forma que ele deixou o time foi meio. Porque ele arrumou muito rápido aquele time do Ceará, cara. Muito rápido. Né? Muito rápido. E o Ceará trocando de treinador a todo momento, né? É. O Ceará teve 10 treinadores em 2 anos. Então, Que isso. uma média de 5 por ano. O único que não foi demitido, o único que pediu pra sair foi o Dorival. Todos os outros foram demitidos porque não conseguiam dar sequência ali. E eu acho que sim. Porque, cara, aquele time do Ceará tava bem encaixado com o Dorival. Muito arrumadinho. Muito Melhor arrumadinho. campanha na Copa, na Copa Sul-Americana, na fase de grupos. Ele passou com 100% de aproveitamento. Ele consegue levar o time às oitavas de final. O time estava bem encaixado, estava bem no brasileiro. Depois que o Dorival sai, a coisa desanda. Aí o Ceará acabou sendo eliminado na Sul-Americana, foi rebaixado naquele ano no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a torcida é meio... Agora, técnico, né? O técnico, mas também tu acha que o peso do cara conta? Uma coisa é o Dorival tá lá no vestiário com a galera, no dia a dia, no campo. Outra coisa é tá um cara... treinou ali o São Caetano, treinou não sei o que. Agora pesa. Deve ter um peso aí, né? Tem. Os jogadores, às vezes, quando é um cara que tem o respaldo, né? Um know-how, uma história já construída aí, pô, os caras respeitam pra caramba o cara ali, né? Quando é um treinador que às vezes não tem aquela, entre aspas, grife, principalmente no mercado de Série A, que são muitos jogadores já rodados, os caras cascudos, aí é mais difícil, é mais complicado. Tem que ter um cara assim, né? Tem que ter um cara assim, mas por exemplo, a história como jogador também conta pra caramba. O Milito, o primeiro trabalho dele como treinador no Brasil é no Atlético Mineiro. Mas você acha que os caras não conhecem a história que ele teve como jogador? Como jogador, né? Um cara de seleção argentina, um cara que jogou Barcelona, um cara que, campeão pra caramba. Um cara muito respeitado e que construiu uma história. Tem um nome. Então, quando esse cara chega pra ser treinador do Atlético, acho que os caras respeitam pra caramba. Porque, o cara, a primeira experiência dele no Brasil, ele pode não entender bem como é que a banda toca por aqui, mas esse cara aqui no futebol, o cara tem um nome respeitável, entendeu? O próprio Rogério Ceni, quando virou técnico, ele, no começo da carreira dele, principalmente, não tinha tanta experiência. Mas, é Rogério Ceni. Pô, tá doido, né? Então, tem um peso do caramba. Os caras respeitam sim no vestiário. E o Rogério começou em casa, né? Tipo, o cara foi treinar o São Paulo. Aquela experiência pra ele deve ter sido terrível, né, velho? Porque, foda, né? pegar... Tudo bem que ele voltou depois, né? Passou 6 meses na primeira passagem. De lascar, né, velho. cara? Mas aí o cara vem para um ambiente mais tranquilo, né? Não é que não tenha cobrança, porque a torcida do Fortaleza, ela chega junto. Mas ele estava longe do Sudeste, né? Ele estava longe, assim, de onde é realmente o foco das atenções do futebol, né? Que é a imprensa do Sudeste com os 8 clubes do Sudeste. Aí, quando ele vem para o Fortaleza, eu acho que ele relaxou um pouco em termos de, né? Baixou a tensão dele, né? Não, acho que aqui eu posso fazer um trabalho sem tanta visibilidade, sem tanta cobrança, né? E o cara conseguiu desenvolver. Cara, e o Marcelo é super, né? Super feliz assim com o resultado que o Ceni deu para o Fortaleza no campo mesmo e na estrutura e tal, né? Ele contribuiu a passagem dele muito. lá foi importante. O Rogério Ceni contribuiu muito para o Fortaleza ser o que é hoje. Ele foi uma peça fundamental, não apenas para os resultados esportivos, como também para o crescimento estrutural, mas principalmente para a questão da mentalidade. O Rogério Ceni trouxe para o Fortaleza uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de querer estar sempre crescendo, até de estilo de jogo, de um estilo de jogo ofensivo, de querer um time que joga para frente, de um time que pratica um bom futebol. E eu costumo dizer isso. O Vojvoda, ele superou o Rogério Ceni, é o maior técnico da história do Fortaleza. Sim. Mas o Vojvoda só existe porque existiu o Rogério Ceni antes. E os dois existem porque existe o Marcelo Paes. Porque o Marcelo Paes bancou os dois em momentos cruciais. Total. Então, assim, o Rogério, você não tem a menor dúvida que ele foi um personagem fundamental pro Fortaleza estar vivendo o que está vivendo hoje. O torcedor também ficou meio puto com o Rogério porque ele saiu 2 vezes. 2 vezes. Foi pro Cruzeiro, não deu certo lá, volta depois. Aí acaba indo pro Flamengo. Então, foram 2 vezes que ele interrompeu o trabalho no meio do caminho.
mas ele tem uma contribuição enorme pro Fortaleza. E o Rogério tem uma história curiosa. Eu posso dizer que eu tenho uma relação próxima com ele. Uma relação de proximidade com o Rogério Ceni. E a gente estava escrevendo um livro. Vocês dois? Eu estava escrevendo um livro com ele da história dele aqui no Fortaleza. Eu nunca falei isso no ar. Alguns amigos, o pessoal mais próximo sabe, mas a gente estava escrevendo um livro, tem 100 páginas escritas, inclusive. Caramba! De histórias do Rogério Ceni aqui no Fortaleza. Histórias de bastidores, que ninguém conhece. Vai contar uma aí, né? Histórias de bastidores. Então, assim, cara, e a gente criou uma relação. Eu até hoje falo com ele, sabe? Às vezes a gente troca mensagem no WhatsApp, a gente conversa, principalmente quando tem jogo aqui que ele vem jogar ou com Fortaleza ou com Ceará. A gente se encontra, a gente conversa, bate um papo. Então, foi um cara que eu consegui, assim, ter uma relação de proximidade graças ao futebol. E um cara que eu admiro, quem é? O Rogério Ceni, cara. Doido, porra. Goleiro artilheiro. Cara, eu tinha 9 anos de idade quando eu vi o Rogério Ceni ser campeão do mundo com a seleção brasileira. Ele fez parte de 2002. De 2002. E ele é o maior goleiro artilheiro da história do futebol. Eu vi aquela partida épica contra o Liverpool, eu vi jogos monumentais que ele fez na final do Mundial. E tem um dia que eu tava na casa dele, eu e ele, tomando uma cerveja, com o celular ligado, o gravador, e ele contando história. E eu parei assim, cara, 3 horas da manhã, de madrugada. Que isso! Caralho. Porque ele treinava o dia todo, né? Total. E aí eu também tinha minha ocupação lá na TV. Então, os horários que a gente tinha pra combinar eram muito malucos, eram muito loucos, assim. Então, a história é essa. A gente tivemos alguns encontros que eu fui na casa dele, no apartamento dele, e era de madrugada, cara. Eu saía de casa assim, meia-noite. Saía de casa 11h30 da noite. Ia começar o papo meia-noite. Até 4 da manhã, até 3h30 da manhã. Ligava o gravador e ele contava Ligava o gravador e a gente começava a conversar, como a gente tá conversando aqui. E aí, claro que antes eu roteirizava, né? Eu me preparava pra isso. E aí a gente fez, vou separar aqui por anos e tal. Aí eu falei, e aí, Rogério, como é que foi a chegada aqui no Fortaleza? Aqueles primeiros meses e tal, Paraná. E aí tem uma história que ele conta que um dos primeiros meses que ele chegou aqui, ele faz aniversário acho que dia 22 de janeiro. E aí foi o pessoal do Fortaleza, começo do ano, né? Foi 2018. Era a primeira temporada dele aqui. Aí o pessoal foi fazer um jantar pro Rogério, né? Teve o convite, acho que foi do Omar Macedo, se eu não me engano. Que o Rogério Ceni conta essa história. Mano, vamos preparar aqui o aniversário pra você, o pessoal do clube vai. Ele, não gosto muito dessas coisas. Tá. Não, mas vai pouca gente, o pessoal do clube, é bom pra você conhecer o pessoal, pra você se ambientar e tal, criar vínculo, né? Beleza, tá bom, foi. Chegaram lá num restaurante aqui da capital, ali na Beira-Mar, espaço fechado, obviamente, somente pessoas do clube, o pessoal ali tudo conhecido e tal. E aí fizeram uma celebração pro Rogério, foi a oportunidade que ele teve para conhecer as pessoas, conversar com todo mundo. O pessoal foi indo embora. No final das contas, eu sei que o Rogério, tô fazendo um aniversário para mim, beleza, né, ótimo. Deixaram a conta para ele pagar. Que isso, cara? A conta de todo mundo. A conta do aluguel do espaço, o buffet, o que todo mundo consumiu, tudo. Aí ele, cara... Que presente de grego, hein, bicho? E era, inclusive, o livro consistia em várias histórias de 1 a 2 páginas em que tem um títulozinho e a história, né? Que, inclusive, é o modelo do livro que ele fez, Maioridade Penal, o livro dele lá no São Paulo, que ele fez com o André Plihal, jornalista. E é dessa maneira, várias histórias curtas. E aí era o presente de grego. E ele, que presente de grego, hein? Os caras me chamaram pro meu aniversário, tô chegando agora... Deixaram uma conta, 50 pessoas. E era um restaurante, não vou dizer o nome do restaurante, mas era um restaurante caro, tá? Na Beira-Mar, né? Na Beira-Mar. E aí deixaram a continha lá pra ele pagar. Ele já chegou pagando. Teve que pagar. Como é que não pagou a conta? Vamos ligar pro Marcelo Paes, Marcelo, é isso aqui. O pessoal foi indo embora. No final das contas, sobrou ele alguns últimos lá. Ele, sobrou a conta aí pra pagar, né? O homem, não. Aí o homem teve que pagar, chegou pagando a conta. 50 pessoas, ticket médio aí de 300. É isso? Deu uns 15 pau lá. Cara, foi mais, tá? Vixe, foi mais de 15 sabe mil. o preço Foi mais.
Acho que foi pra lá de 3 vezes isso aí, né? É mesmo? Puta merda, velho. Porra, mesmo. Foi aluguel presente de espaço. igreja. Ah, foi... porque tinha um aluguel do espaço. Não, mas mesmo. Foi uma coisa mas depois o exclusiva. Marcelo Paes ainda fez um pix cara, pra e ele, foi, né? não é assim. Ninguém Os sabe. caras não foram jantar pão com queijo, assim, não, era um jantar, era um Eu sei, imagino. vinho, espumar, pá. E lagosta e camarão. Me diz uma coisa, André, além destes predicados, adjetivos e advérbios que você falou de um técnico, quais são, assim, os elementos que você acha importante que um técnico tem, assim, para ser vitorioso? Você sabe por que eu fiz gestão de pessoas? Uma coisa nada a ver com jornalismo? Porque em qualquer área da nossa vida a gente tem que saber se relacionar bem. É verdade. Se a gente não souber se comunicar e se a gente não tiver também a capacidade de superar adversidades, no ambiente que você trabalha, você criar um bom ambiente, você ser um cara que consegue se relacionar bem, você não vai conseguir ter sucesso. E esse é o grande ponto. Esse é o primeiro. É o primeiro, o principal ponto de um treinador... Esse é o principal... que eu acredito hoje é a questão da gestão de grupo. É de um cara que consegue ter o controle do vestiário, que consegue manter satisfeitos não só os jogadores que estão jogando, mas principalmente aqueles caras que não estão sendo tão utilizados. Então, o cara tem que ter uma gestão de equipe. O cara ser Vou dar um exemplo aqui. O Sampaoli, treinador super badalado. Deus que me livre, ali é... Mas o que falam? O Sampaoli, o jogo posicional dele, taticamente monta o time assim, parará, muita intensidade. Todos os cantos que ele passou aqui no futebol brasileiro, pelo menos, teve problema de relacionamento. O que ele ganhou no futebol brasileiro? Nada. Não ganhou nenhum título. Não. Então, assim, você ter um treinador que consegue, obviamente, ter o lado tático, o lado de ter uma boa comissão técnica também, faz toda a diferença, mas principalmente eu acho que essa questão da gestão de grupo. O Vojvoda é um cara espetacular nisso. A gestão de grupo do Vojvoda, todo mundo fala que é muito boa. E ele tem uma comissão técnica, um corpo técnico super qualificado, super competente. O sucesso do trabalho do Fortaleza é muito atrelado à pessoa dele, né? A figura dele, do Vojvoda. Mas a comissão técnica dele faz uma diferença do caramba. Ele ter pessoas... O que você chama de comissão técnica? Os auxiliares técnicos, preparador de goleiro, preparador físico, psicólogo, que também tem na comissão técnica dele, é um psicólogo estrangeiro, salvo engano, um mexicano. Então, assim, ele tem um corpo de pessoas que trabalham com ele para desenvolver um trabalho multi-integrado no Fortaleza. Então, o cara não se preocupa só na questão tática. Ele se preocupa, se o Guga tá bem, de repente o Ale tá com um problema familiar, isso tá atrapalhando o foco dele, ele não tá conseguindo se comportar, executar bem dentro de campo, então é momento de dar uma preservada, de dar uma segurada. O outro jogador aqui tá num bom momento, tô precisando manter ele, o outro eu tenho que dar uma recuperada. O treinador tem que ter essa percepção. Então, a gestão é fundamental. E aquele monte de grito que eles dão lá com os outros. Filho da puta! Volta, porra! Vai tomar no... vai tomar, né? Mas o Rogério tem dois lances muito engraçados. Pode pesquisar depois. O Rogério Ceni com Fortaleza, que ele fala pro Felipe falar pro Tinga: Ô Felipe, fala pro Tinga que ele não é ala, caralho. Porra, ele é lateral. E tem o outro que é com o Romarinho, que o Romarinho tenta dar um drible e um passe mais difícil a ele. Começa bem calmo, aí ele vai escalonando ele. Ô Romarinho, meu filho, Romarinho, eu já falei pra você tocar sério essa buceta, porra! Vai tomar... E aí começa a esculhambar. E o microfone captou isso, viralizou, virou bem por causa disso. Mas é engraçado. Os caras ficam... O Fernando Diniz era... Nossa, na beira do campo. Rapaz, se eu jogasse pro Fernando Diniz, eu acho que eu chorava todo jogo. Não, porque, meu irmão, o xingamento ali é pesado. Mas é verdade. Mas assim, eu já falei em vários episódios aqui, quando a gente fica tratando de futebol. Eu acho que o cara que é um jogador profissional hoje do futebol, que tem 24, 25, 26, 22 anos, é um cara que cresceu numa pressão absurda, assim, de muito esporro, de posicionamento, né? Porque, assim, não dá para ser, num esporte como o futebol, muito polido, né? A distância, o cara tem que gritar, então tudo vira um esporro, tudo vira um... Mas o moleque, ele cresce naquele ambiente ali, de levar esporro o dia todo, e aí quando ele vira profissional, se ele faz uma partida ruim, a torcida cai matando nele, pedindo para tirar do time, aí, pô, você vê os comentários mais absurdos. Torcida é foda, né, cara? Torcida não dispensa, né? É cruel. Fala, porra, esse cara não tem
né? Condição de jogar no profissional. Cara, e o cara com 23 anos ouvindo aquilo ali, cara, o cara tem que ser mentalmente muito forte para aguentar o tranco. Porque pro cara ter uma reação mais assim de, porra, bicho, isso aqui não é para mim, não. É muito fácil. É muito fácil, não. Não é que seja fácil. Mas pode passar pela cabeça do cara várias vezes, em várias etapas diferentes, né? Demais. E, pô, tu falou, né, do cara ter o grupo na mão, do cara saber fazer a gestão do grupo. São grupos grandes, né? 30, 27, 28 caras, né? Para você ficar administrando ali, né? Mas o futebol dos anos 90, os técnicos tinham um comportamento muito diferente do que é hoje, né, André? Muito diferente. Muito, era a motivação... Parada mais sisuda, assim, muito né? mais. Hoje é mais amigão, né? Não é nem que... Assim, o Filipão, todo mundo chamava de pai, né? Filipão, a família escolar, família né? escolar e tal, porque ele fazia meio essa coisa de amigão, né? De todo mundo, né? Do cara mais acolhedor, um cara mais assim e tal. Né? A gente vê o Muricy já era um cara mais durão, nervoso, né? Mais não sei o quê. Mas eu acho que hoje, se você pegar os treinadores, porque é uma passagem assim de tempo muito discreta e a gente não consegue perceber. Mas, cara, Luxemburgo tá fora, Muricy desistiu. Assim, a renovação ela é muito lenta e às vezes a gente demora a perceber. Mas mesmo com essa lentidão, eu acho que o futebol hoje é outro. É outro. Diferente dos anos 90. Ah, mudou. Mudou muito, não tem a menor dúvida, Lê. Até por essa questão que você pontuou, passa muito pelo acesso à informação. O jogador hoje, ele tem um acesso à informação muito maior do que tinha 3 décadas atrás. Total. Então, isso tem que mudar também, isso acaba mudando também a percepção que o jogador tem do treinador e que o treinador, consequentemente, vai precisar ter do jogador. Se você pegar os caras do passado, Antônio Lopes, Joel Santana, Oswaldo de Oliveira, então assim, o próprio Luxemburgo, nomes vencedores, mas que hoje em dia você imagina que é difícil. Cara, mas é como tudo na vida. Acontece essa passagem de bastão. Total. O pessoal fala muito isso da comunicação também, de que tem uma nova geração aí chegando, etc. Mas é algo da vida, inevitável. Se você for ver como é que eram os jogadores também no passado, hoje é diferente. Antes eram caras mais técnicos, um jogador que não tinha tanta velocidade, mas o cara com a bola no pé era espetacular, o cara fazia a diferença. Hoje o cara tem que estar numa intensidade, fumava, porra. numa rotação lá em cima, senão os caras passam por cima dele. Total. O jogo é muito físico, então o cara tem que pensar mais rápido, ele tem que ser mais ágil. E a questão do treinador também mudou pra caramba. O cara tem que entender que ele precisa... Por isso que esse aspecto da comunicação é tão importante, porque o cara precisa entender que ele tem que se relacionar bem. Se ele não fizer isso, ele tá fadado a perder sempre o grupo e não vai conseguir ter os resultados, porque os caras não vão comprar a ideia dele. Exatamente. E aí eu vou pro Diniz, porque comprar a ideia, a galera compra a ideia do Diniz. Tanto é que todo mundo que trabalha com o Diniz fica louco pelo Diniz. Né? Porque ele tá fora, né? Cara, várias questões, sabe, cara? Desde condicionamento físico para executar o jogo do Diniz, porque o jogo do Diniz, velho, o Ganso uma hora tava na entrada da área, na outra hora tava de zagueiro. Então o cara ficava... Muito físico, né? Muito físico. O cara precisava de muito vigor para poder dar conta do jogo do Diniz. Porque o time todo vai junto, o time todo volta junto, né? A defesa jogava lá em cima o tempo todo. Aí se desse alguma merda, tinha que voltar direto. Todo mundo na velocidade devia ser técnico de handball, mas que a handball todo mundo vai, todo mundo volta, né? Pô, mas assim, no conceito, acho que todo mundo que é jogador e que trabalha com o Diniz acha ok, acha massa, acha diferente, não sei o que lá, não sei o que. Mas o Diniz, ao mesmo tempo, na hora das coletivas, ele era muito reativo. Era. Pô, reativo demais. Mas Diniz, não sei o que. Pô, onde é que você viu isso? Então, é porque não fez o curso, cara. Exatamente. Não esteve com o André para poder saber. Mas os caras, se não seguir também, aí já é questão deles, né? A gente tá lá para ajudar. O cara, na prática, não quiser executar. Cara, porque venhamos e convenhamos, né? Deve ser foda. O cara, sei lá, perde o cara perde goleada. Ou então o cara vem perdendo e, porra, tem que responder os caras. Porra, tô perdendo mesmo, cara.
Cara, deve ser sacal pra caralho. É foda, mas assim, isso aí pode ser algo que faz a diferença. Porque, por exemplo, olha a imagem que a gente tá falando aqui em relação ao Fernando Diniz. Mas o que é que todo jogador fala do Diniz? Que é um cara super humano. É um cara que se preocupa, assim, com o lado pessoal do cara, de pegar alguns jogadores aí, alguns jovens, e de fazer uma transformação nos caras pra transformar os caras em atleta, de ter uma preocupação social mesmo. Alguns casos, o John Kennedy é um exemplo muito claro disso. O cara foi herói na Libertadores. Total. Então, assim, ele tem esse lado humano, mas na entrevista ele é, de fato, assim, mais reativo. Mas, por exemplo, claro que são treinadores de outro perfil e de outra prateleira, podemos colocar assim. Mas tem uma entrevista do Guardiola. Vocês lembram daquele jogo que o Manchester City foi eliminado pro Real Madrid com 2 gols na reta final do Rodrigo? Sim. O Rodrigo brasileiro? Sim, Rodrigo. Tem uma entrevista, o Guardiola vai pra entrevista, obviamente que ele tá puto da vida. Ele tá indignado, querendo xingar todo mundo, mas ele mantém o equilíbrio, ele vai pra entrevista. E ele, inclusive, é simpático com a repórter. Ele fala, e em alguns momentos, óbvio que ele não tá feliz, mas em alguns momentos ele até ri, assim. Mas o que seria o natural? O cara tá lá carrancudo, puto da vida, não queria falar com ninguém. Mas ele entende que ele, como treinador, precisa chegar lá, manter a compostura e o equilíbrio e falar. E dar explicação. E ele chega lá e fala, o futebol tem disso. Jogamos melhores por 87 minutos, em 3 minutos o Real Madrid foi lá, fez gols. Paciência, próximo ano vamos tentar de novo. E basicamente ele fala isso e sai, mas assim, ele não perde o controle, entendeu? Então eu acho que o grande lance é esse, é o cara ter a inteligência emocional de saber lidar mesmo na adversidade. E a gente lida muito com isso também. A gente começou nosso papo aqui falando da questão dos hates. Cara, o que eu recebo de xingamento, sabe o que é? Todo dia, Guga. Porque mas você lê? Não, nem todos. Hoje em dia não mais. Eu não li Porque uma coisa deixar falar. é você ser xingado de vez em quando. Outra coisa é você ser xingado todo dia. Todos os dias tem xingamento. Não importa o que você fale, vai ter gente que vai discordar. Os xingamentos têm fundamento. Não. Mas é pior quando parte para ameaça. Já partiu para ameaça. Aconteceu, já aconteceu. Já aconteceu de cara mandar mensagem, dizer assim, eu sei onde é que é. Eu sei que todo dia, tal horário, você vai na academia tal. Fique esperto. Eu sei que você malha lá. E tal, coisas desse tipo. Imagino que deve ser. E aí, tipo, aí às vezes você reflete, porra, o cara tá falando isso porque ele discorda de uma coisa que eu falei sobre o time dele. E olha pra onde é que o cara parte, entendeu? Mas aí você tem que ter também um equilíbrio pra saber que a partir do momento que eu tô aqui com o meu celular, a partir do momento que eu faço isso e deixo de lado, pronto, acabou. Porque os caras são valentões também na rede social, né? Porque o cara não vai lá na academia, não. Não vai. Senão... Eu espero que não vá, né? Tomara que não vá. Mas eu, pelo menos, já não vou malhar onde ele malha. Vamos, se quiser, a gente marca um treino aí qualquer dia. Eu tô fora. Mas acontece. Acho que o Antero até falou... Mas é a vida de quem trabalha com futebol, né, André? Eu imagino que tenha esse pequeno nível de tensão. Exposição, né? Exposição. Ainda mais ele que tá na Vênus platinada, né? Cara, você colocar a sua cara na Globo todo dia pra falar de futebol... Cara, tem consequência, né, André? Engraçado, né, cara? Porque poderia ser só o lado bom, realmente, né? Porque é o que futebol possível, entretenimento, né? Mas entretenimento, mas ele é a vida, né, cara? Às vezes ele é a vida pra uma pessoa, tipo... Fanatismo, né? Tem muita gente que é fanática e tal. Nós que somos de outra geração, André, entendeu, cara? Às vezes eu ia no estádio, né? Quando o estádio não era arena, né? Era só estádio. Cara, eu via pessoas ali... que eu acho que a vida das pessoas ali, cara, era ir no jogo, era tipo viver o futebol 24 horas por dia, que é a única diversão da vida da pessoa, era o motivo da vida. E o cara, a relação do torcedor com o futebol é tipo assim, do irmão mais velho. Ele pode falar mal, ele pode xingar, ele pode esculhambar o time dele, ele pode fazer o que for. Mas se vem alguém de fora pra mexer com o Jair, não, aí peraí, aí ele não aceita. O irmão mais velho, né, maltrata, arenga, como a gente diz aqui, briga com o irmão mais novo, mas se vem alguém de fora, aí ele defende.
Alguém fora pra, brigar com meu irmão, não. Né? O cara defende. Então o torcedor é mais ou menos isso. Cara, eu quero fazer uma pergunta pro André, mas antes eu tô sentindo que ele tá ansioso, mano. Eu estou com sede. Rapaz, diga mais nada. Pera aí. Pegue aí aquela gelada. Ah, meu amigo. Aí mesmo. Essa daqui tá ótima. Diabo, eu vou levar até uma dessa pro almoço. Eu só vim... Eu sei que você só veio por causa disso. Eu posso dizer que eu só vim pelo São Geraldo. Ele falou pra mim no telefone, seu Guga, rapaz, o programa é até bom, mas eu só vou mesmo pra tomar São Geraldo. Cara, é diferenciado, viu? Ele não tem isso aqui não, viu? Na VM lá. Não tem, não? Tem Oxi, não pode, vamos resolver isso. Liga pra Thiago Caldas aí. Diga pra ele patrocinar o Globo Esporte já a partir de amanhã. Bora, Thiagão, patrocina nós. Chama aí. Ó, que eu não tô... Eu vou brindar sem nada mesmo, né, Gustavo? Aí, não, meu filho, peraí. Te dizer uma coisa, viu, cara? E é todo se tremendo. Nada, um brinde aqui a Um brinde. Brinde. São Geraldo, esse sabor típico do Nordeste, né? Cara, quem teve aqui e deu um gole ficou, rapaz, que isso? Foi a Márcia Sensitiva. Ela deu um gole no São Geraldo, ela ficou doida. Ela quis levar pra São Paulo. Acho que ela tá já traficando de São Geraldo pra lá. É, rapaz. Mas é diferente, né? E é o nosso... Tu é a nossa doido. cara, né? Total, cara. É bom demais, cara. Eu sou suspeito pra falar porque adoro. O André tava falando aqui, cara, São Geraldo é o único que eu tomo lá. E muita gente vem aqui dizer a mesma coisa, não? Quem é daqui e participa com a gente aqui sempre fala, cara, geralmente fala isso, cara, eu só tomo São Geraldo, não tomo outro refrigerante. São Geraldo é o único que entra lá em casa. E essas latinhas estão lindas, Impressionante. viu, André? Essas latinhas aqui Belíssimas. já estão valendo uma graninha, viu, na internet, que o pessoal tá vendendo, viu? O São João, né? Pode São levar, João. viu, cara? Leva pra Temática, Leva pra temática. vender. Leva pra vender. Sensacional. Eu já tô com 30 lá em casa já pra vender. Por falar em número, André, explique para os ignorantes como é que se dá a formação tática, né? O 4-3-3, o 4-1-4-1. Acho que é o ponto básico, e você faz parte de uma geração de comentaristas e analistas do futebol que consegue comunicar uma coisa muito técnica, mas consegue descer para um público que não tem um embasamento daquilo ali. Esse é o grande desafio. Imagino. De conseguir falar dessa maneira para o público que não necessariamente é o público consumidor do futebol. Exato. Muita gente que assiste o Globo Esporte, quem acompanha o Globo Esporte é a mãezinha, é a tiazinha, que liga o canal no 10 e acompanha o jornal. E o Globo Esporte é entre o jornal o CETV Primeira Edição e o Jornal Hoje. E deixa o esporte lá. E a gente tem que atingir esse público, a gente tem que alcançar. E numa transmissão também. Claro que a gente tem que falar do aspecto técnico, mas buscar a linguagem mais simples possível. O menos rebuscado. Por exemplo, quando eu vou entrar no Sport TV, que aí é um canal específico de esporte, é um canal segmentado de esporte, o público que está lá é o cara que quer consumir aquele conteúdo mais aprofundado, aí eu já posso ser um pouco mais técnico. Aí eu já entendo que aqui, eu posso falar alguns termos, uma linguagem um pouco mais da bola mesmo, do futebol, que o cara vai entender. Quando eu tô no Globo Esporte, para fazer um comentário de 1 minuto e meio, 2 minutos, eu tenho que ser o mais conciso e o mais claro possível. Então não adianta eu falar de que Fortaleza jogou no 4-2-3-1, em que os dois volantes se aproximam dos homens da frente, os pontas, quando o Fortaleza está com a bola, fazem determinado movimento, quando o Fortaleza está sem a bola, fazem outro, o jogador tal fazia a diagonal assim, tarará. A pessoa já se perde. Eu tenho que dizer que o time, quando conseguiu ter a bola, foi efetivo, o jogador tal foi muito participativo, conseguiu, você buscar ser claro, você buscar ser simples na linguagem. E o melhor termômetro que a gente tem é o público. Quando eu vejo que, eu chego que... Eu vou no supermercado e aí vem uma senhorinha que fala: você é aquele rapaz lá do esporte, né? Aí eu falo: sou eu mesmo. Aí ela diz: legal, eu gosto dos seus comentários. Obrigado. É o melhor termômetro que eu tenho. Total. Porque eu falo, cara, ela tá me entendendo. Porque se ela não entendesse, ela não gostava. Então, se ela fala que gosta, se acompanha, é porque tá vendo e tá... Aí, eu sou torcedora do Fortaleza, eu nunca acompanhei tanto, mas o time agora tá bem. E aí eu fui assistir o programa de esporte, o que você falou lá, eu achei muito legal, eu concordo. Então, você ter esse retorno aí, esse feedback é o que mostra que a gente tá conseguindo atingir o público.
Esse é o grande objetivo. E formando uma geração de torcedoras, né? É verdade. Entendidas em futebol, né? Agora tem muito. E eu acho que quando a TV, que é o canhão, verdade, começa a abrir para participação feminina na narração, nos comentários e tal, eu acho que o efeito rebote disso é realmente a formação de uma geração de torcedoras mais presentes em estádio. E né? comentaristas, né? Também. Sim. Quem faz o comentário do Atlético na internet é uma mulher. E lá no Globo Esporte nós também temos a Beatriz Carvalho. A tem Bia Carvalho, que faz os comentários também, já participou de transmissão com a gente, participa entrando no Sport TV também. Então, redação Sport TV, principalmente pela manhã. Então, uma profissional assim, super competente também. Lá no Sistema Verdes Mares, a Denise Santiago, que é a Gata Show, que apresenta o Jogada no Primeiro Tempo. Todo mundo conhece a Gata Show. E com seus cabelos loiros esvoaçantes. E também é super competente. Acho que foi talvez em televisão a primeira a ter uma constância assim em programas. A Denise já foi repórter, apresentadora. Hoje em dia ela está apresentando também o programa e editora lá do nosso Jogada. A Marta Negreiros, que hoje é a setorista do Fortaleza, também é uma profissional super competente, desenrolada, antenada, com essa visão assim de digital, de mídias sociais, da agilidade da informação, mas também tendo a veia da apuração. Então, assim, a Thaís Jorge, que é editora lá do GE. Globo também, a Raíza Martins, que é repórter do Globo Esporte. Tem a Cris Neve Silveira, lá do Diário do Nordeste também. Tem muita. Isso eu tô falando só da nossa equipe, tá? Tô falando só lá do Sistema Verdes Mares do Esporte. E uma das grandes referências que eu tive foi a minha primeira editora. Foi lá no Jornal Povo, a Ana Flávia Gomes. Hoje em dia ela está trabalhando na parte de assessoria. Ela não seguiu na redação, mas foi uma grande gestora, uma grande líder que eu tive. E devo muito a ela, assim. Eu lembro da Ana Flávia, acho que a gente foi contemporâneo lá. A Ana Flávia fazia com Graziani. Com Graziani, né? Exatamente. Conheço a Ana Flávia. Excelente profissional. Excelente profissional. A loirinha? A baixinha? Não, não. Era a Ana Paula, né? A gente tava na Mix na época. Tava a Graziani, tava aquela turma toda lá do esporte, do Moacir. Não lembro não. Era o pessoal lá do Povo, né? Exatamente. Graziani. Aí você veio do Povo, mas muito assim, redação, né? Muito. Aquela coisa que a dinâmica é completamente diferente, né? Você ter um espaço para pensar e colocar no papel é completamente diferente de você estar num ao vivo, num jogo, né? Cara, eu tive que desenvolver isso, viu, Ale? Imagino. Né? A minha base foi a escrita. Eu vim do jornal impresso, que lá no Diário do Nordeste hoje é só digital. O Jornal O Povo ainda tem o jornal impresso. Sim. Mas a minha base foi essa, aí eu passei para o digital, para escrever matérias, e ainda no Povo já caminhando para rádio e fazendo podcast, fazendo programa de YouTube, mas de TV mesmo, já tive algumas experiências no Povo também, no futebol interativo também, no esporte interativo, quando tinha, e a gente fazia uma parceria, mas de TV mesmo, assim, foi na Verdes Mares. E aí foi uma adaptação que eu tive que ter em termos de linguagem, dessa questão do improviso, de você conseguir saber sair de determinadas situações, de você estar sempre muito municiado com informação para que você não fique sem ter o que falar. Quando eu vou pro ar, cara, eu tenho que ter o domínio total do assunto. Eu tenho que ter o domínio completo. Eu tenho que saber se... já pensou, tô lá no Globo Esporte, o Marcos Montenegro, que é o apresentador, me faz uma pergunta, eu não sei responder. Como é que eu fico? Eu vou pro Sport TV com Marcelo Barreto, do Redação, ou com o Rizek, do Seleção. O cara me faz uma pergunta do Ceará, do Fortaleza, eu não sei responder. Como é que eu fico? Tá, louca. Então, assim, eu tenho que estar municiado de todas as informações possíveis. Então, é uma preparação. Mas eu não perdi a veia de escrever. Tanto é que eu sou colunista, estou como colunista ainda do Diário do Nordeste. Adoro escrever. Mas caminhando aí para essa O que você gosta mais, rádio. André? Você gosta mais de Hoje o TV. jogo? Hoje TV. É mais do que ir no jogo, do que ver aquele calor, não sei. Cara, transmissão é muito legal. Eu gosto de participar dos programas também. Porque o programa, você acabou uma transmissão ali no jogo. A transmissão é muito ao vivo, né?
tá rolando ali agora. Pô, então você tem que falar em cima do lance, eu fiz com o Antero agora transmissão da vitória do Fortaleza por 3-1 sobre o Vitória. Acho que foi a última transmissão que a gente fez. E então você tem que estar ali no momento e você tá moldando, você tá formando a opinião. O cara que tá em casa assistindo o jogo, ele vai ver o que você tá falando daquilo, ele vai concordar ou discordar. Exatamente. Mas se você fala bem de um jogador, tem um peso pro jogador, pro torcedor, porra, é verdade. Esse cara tá fazendo isso mesmo, eu não tinha nem percebido. Ou se você critica, fala mal, o cara, realmente esse jogador aí não dá não. Então tem um peso, eu adoro fazer transmissão. E o programa, eu acho que deve ser muito legal a experiência de estar no estádio. Inclusive, ali, né? qualquer dia, quando tiver uma transmissão lá, vocês podem acompanhar com a gente lá, como é que é os bastidores. Vou levar um São Geraldo gelado lá. Ver lá como é que é. Porque, cara, é muito legal. E é assim, é uma adrenalina. Às vezes eu converso com o Antero, o jogo é 9h30 da noite. Acaba ali por volta de 11h30. Sim. A gente vai dormir 2, 3 da manhã. Total. Porque você porque ainda fica naquela, né? Adrenalina lá em cima de você estar ali naquele pique de transmissão e tal. Então tem muito disso. Total. Mas eu acho muito massa. O programa, no outro dia, eu também adoro, porque você tem a calma para conseguir ver e rever tudo que aconteceu e construir os seus comentários. A transmissão é no imediato. São os dois opostos. Mas aí, quando você tem a calma, a tranquilidade para ver e construir bem um pensamento, é muito massa. Posso tentar fazer a pergunta que eu quero fazer? Só para fechar o Fortaleza, porque a gente só falou do Fortaleza. O pessoal do Ceará vai ficar puto com a gente, viu? Você segura André, os aí. A preço de hoje, onde é que o Fortaleza pode chegar? Ele pode ser campeão brasileiro? Cara, tem arcabouço para isso? O Fortaleza, ele se colocou... O Fortaleza furou a bolha. Certo. O Fortaleza tá furado, a bolha tá furada. Já tá faz tempo. O Fortaleza tá num lugar que ele conseguiu construir uma imagem muito boa, muito forte, não apenas de resultados esportivos, mas também pela gestão, pelo crescimento que tem tido. Respondendo objetivamente a pergunta, eu acho que os próximos... O mês de agosto, mas a gente tá quase acabando o mês de agosto aqui, né? Mas ele é fundamental para construir o que o Fortaleza briga. Mas só do Fortaleza estar brigando pela Libertadores é muito grande. Fortaleza que há 6 anos, 7 anos, estava jogando uma Série C. Estava no fundo do poço. Estava sem perspectiva. E agora, só de você fazer essa pergunta, já é uma mudança de patamar completa. Total. Porque quando é que você imaginaria que o Fortaleza... Pô, você era criança lá em BH. Ixi, quando é que você estava pensando que você ia ver o Fortaleza brigando pelo título do Campeonato Brasileiro? Eu não ouvia nem falar de Fortaleza. Olha a mudança. Eu tenho certeza que o pessoal lá de BH hoje já vê o Fortaleza. Já tentaram levar vou das 300 vezes. Já. Então, o grande lance é porque o Fortaleza, ele tem... Não dá para duvidar desse Fortaleza. Não duvide do Fortaleza, também porque acho. ele tem reescrito a sua própria história. Também acho. É um clube que ele, ano após ano, consegue se superar. Quando o Fortaleza fez aquela campanha em 2021, que ele terminou em 4º lugar, atrás somente de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, aí todo mundo já achava que, porra, foi pra semifinal da Copa do Brasil. Só perdeu pro Galo, campeão. Foi a melhor campanha da história do Fortaleza na Copa do Brasil e ele estabeleceu naquele ano a melhor campanha de um time nordestino na era dos pontos corridos. Foi o melhor primeiro turno, foi a maior sequência no G4, foi a maior quantidade de sequência de invencibilidade, tudo foi naquele ano. Aí você pensa, porra, mágico, né? Fantástico, sensacional, muito bom, vamos desfrutar porque é muito difícil isso acontecer de novo. Aí 3 anos depois, tá lá o Fortaleza superando aquela campanha. Porque o Fortaleza fez um primeiro turno em 19 jogos, mais pontos do que fez naquele ano. Então, assim, se o Fortaleza mantiver o desempenho, ele se coloca como candidato ao título. O grande desafio vai ser manter isso. Tem uma Copa Sul-Americana agora no meio do caminho, você divide atenções. Então, é um momento que o elenco, talvez, quem tem um elenco mais robusto, mais diversificado, consegue segurar a onda. Mas eu não tenho dúvidas que, em médio e longo prazo, a gente vai estar falando de um Fortaleza que vai estar na briga por um grande título nacional ou, quem sabe, até internacional, como já bateu na trave na Sul-Americana no ano passado. Total. Então, eu dou aí 5, 10 anos, que no futebol
É porque o torcedor é muito imediatista, né? Mas no futebol, 5, 10 anos é um médio prazo, vamos dizer assim. Eu acredito que o Fortaleza vai estar brigando por coisas muito grandes. Porque o Fortaleza não chega onde chega por acaso, cara. Não, claro que Ele não é um elefante em cima de uma árvore. Que você olha e você, pô, como é que ele chegou lá? Você sabe que o Fortaleza chegou porque é um clube que tem dívidas baixas e controladas, baixíssimas. muito bem estruturado, muito bem administrado, que tem tido um crescimento estrutural. O CT do Fortaleza melhorou muito. Quem vai lá no PC hoje, no Centro de Excelência Alcides Santos, e quem foi 10 anos atrás, como eu ia já cobrindo o time na Série C, cara, é outra história, coisa. Né? Não parece o mesmo canto, não parece o mesmo clube. E a questão da mentalidade, de querer sempre evoluir, de não estar satisfeito, de não estar conformado, achando que, pô, isso aqui pra gente já tá ótimo, mas sempre querendo mais, sempre olhando o passo a mais. Então, esse é o grande diferencial do Fortaleza. E eu acho que o torcedor tem muito motivo para estar empolgado e confiante e em breve brigar por coisas muito grandes. E por que o Fortaleza, André, não consegue arrastar o Ceará com ele? Porque quando você vai para um estado que tem só 2 clubes, né? Um sempre quer manter, quem está um pouco abaixo, quer se manter sempre conectado com o outro, que é para não perder o bonde da história mesmo, né? Você sabe o que é curioso, Ale? O Ceará foi quem começou o processo de profissionalização aqui no estado. Não foi o Fortaleza. Foi quem se organizou primeiro, né? Foi quem se organizou primeiro. Lá atrás? Exatamente. Foi em que período, André? Na década passada. Na década de 2010 para 2020. 2009, vamos pegar ali, porque foi o ano que o Ceará subiu. O Ceará subiu. O Ceará estava há 16 anos sem subir. Da Série B para a Série A. Eram 16 anos seguidos jogando a segunda divisão. E em 2009 ele consegue subir de divisão. E aí ele vai para a Série A, joga 2010, 2011. Aí cai. Volta para a Série B. Mas fica 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e sobe em 2017. Teve esses 6 anos de Série B no meio do caminho. Mas em 2009, o Ceará apertou um botão, ele muda a maneira de gerir o clube, teve o período de adversidade, mas quando ele volta em 2017, já em 2017 ele tinha um modelo mais responsável, de pés no chão, de não gastar mais do que deve, para não contrair mais dívidas, que é o problema de grandes clubes do futebol brasileiro, o próprio Atlético, inclusive, desculpa, Guga. É mais de um Não, bi. total. Mas, já diminuiu já, viu, macho? Mas, e aí o Ceará foi quem começou esse processo de profissionalização quando o Fortaleza estava na Série C. E aí o Ceará era um clube tido como boa gestão, responsável, que pagava em dia, honrando os compromissos, sem atrasar salários, equacionando dívidas trabalhistas. A galera começou a querer jogar aqui no Ceará. Começaram a querer jogar no Ceará. E aí o Ceará sobe para a Série A em 2000, subiu para a Série A em 2017, exatamente, para jogar em 2018. E ele subiu antes do Fortaleza. Em 2018, o Fortaleza estava na Série B. E o Ceará já estava na Série A em 2018. Aí, em 2018, o Fortaleza ganha a Série B, vai para a Série A. E em 2019, os dois jogam juntos a primeira divisão. Então, assim, o Ceará chegou lá primeiro. Mas ele não conseguiu, foi se manter. Por quê? Isso que nós queremos saber. Aí é que entra o grande problema. Na minha visão, eu acho que faltou um pouco de ousadia do Ceará. Que o Fortaleza teve. Ousadia em quê? Ousadia de investir. De vamos investir e de investir bem. Não é só gastar o dinheiro, mas como é que a gente vai gastar? Como é que a gente vai gastar bem? E principalmente de convicção para a continuidade de projeto. Mesmo quando o Ceará esteve na primeira divisão, ele trocava de treinador muitas vezes. Muitas vezes. Ele não teve um técnico que, esse é o perfil. É assim que nós queremos jogar. Esse vai ser o nosso treinador. Nós vamos com ele, mesmo se ele passar 19 rodadas na zona de rebaixamento, sendo 14 na lanterna, como passou o Fortaleza em 2022. E o Fortaleza bancou, o treinador. O Ceará não teve essa convicção. É verdade. Acho que esse foi o grande diferencial. De não ter um técnico, ou não ter a convicção para contratar um técnico que mantivesse o projeto esportivo. É da diretoria, né? Exatamente. É, diretoria. E é uma decisão, cara. Diretoria que eu digo todos, né? Sim. Não é uma pessoa. Pô, mas é uma decisão também, né, cara, que a gente pegar o que o Vojvoda passou em... Qual foi o ano, André? 2022. 2022.
E o Ceará caiu nesse ano, tá? A famosa draga, velho. Fortaleza tava na draga, mano. Total. É o Fluminense desse ano, pô. Fluminense desse ano. Era o que era o Fortaleza. Fluminense desse ano, eu acho que ia dar merda se continuasse. Não, ia dar E merda, é porque não. eu sou... Já tava dando. Já tava dando. E eu sou viúva do Diniz, eu sou fã dele. Ah, não sabia que você tinha casado com ele. Eu sou fã dele. Por mim, ele teria seguido, ele seria o Mas Ancelotti difícil, né, do segurar o Fluminense. técnico quando ele começa a perder demais. Pois é, mas o Vojvoda... Mas aí é ousadia, É né? a convicção, né? Convicção, né? É de você analisar não só os resultados, mas o trabalho. E aí, eu acho que nessa questão de treinador e de clube, dirigente, não tem santo. Porque falar, o treinador, o clube demite muito o treinador. Beleza, mas o treinador, quando recebe uma proposta melhor, também vai. Olha o... Ixi, ia derrubando aqui. Olha o Roger Machado, que acabou de largar o bom trabalho no Juventude para ir pro Inter. Então, assim, acontece. O próprio Dorival, que a gente falou aqui, largou o Ceará para ir pro Flamengo. Então, não tem santo aí. Mas quando o clube tem a convicção de que ele deve bancar, porra, eu tenho um projeto aqui. Quem é que vai tocar esse projeto? É o Ale e o Guga. Eu vou com eles porque eu acredito no trabalho deles. Eu sei como é que os caras são no dia a dia. Os caras são sangue bom. Os caras são competentes. Os caras sabem fazer o negócio. Durante determinado momento, pode ser que tenha uma oscilação, a coisa não esteja tão bem, mas eu confio neles. Então, eu vou bancar. É isso. E que falta para muitos dirigentes aí do futebol brasileiro, mas não falta o Marcelo Paes, tem isso. Por isso que eu disse que se o Fortaleza teve Rogério Ceni e Vojvoda, foi porque o Marcelo Paes bancou em determinados momentos. E o Marcelo, hein, cara? O Marcelo Paes é um cara, assim... Primeiro, eu acho que é consenso, né? Acho que a legião de fãs do Marcelo é enorme. Até a torcida do Ceará deve ser fã do Marcelo. Reconhece muito. Reconhece, o Marcelo Paes, ele é um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro. Total. E ele também tá na história, acredito eu, como o maior dirigente do futebol cearense. Porque o que ele fez no Fortaleza foi uma verdadeira revolução. Total. Ele conseguiu, claro, que tendo pessoas competentes ao seu lado em diversas áreas, mas ele conseguiu liderar e gerenciar um processo que hoje a gente olha onde é que o Fortaleza tá. Beleza, mas de onde é que ele saiu e qual foi o caminho que ele percorreu? Isso é muito difícil. Esse é o grande lance. Então, o Marcelo, ele entende de futebol. Ele foi comentarista, sabia? Foi na ele Verdinha, falou, né? Ele falou. Lá na Verdinha. Eu me lembro desse período também. E quando ele esteve aqui, aí ele falou do episódio quando o Ceni foi pro Cruzeiro, né? Foi um bate-volta, né? Foi lá e voltou. Falei, pô, Marcelo, mas Passou acho que 29 dias. Foi um mês que ele passou lá. Um mês, tipo férias, né? Eu tirei férias aqui do Fortaleza lá no Cruzeiro. Aí eu falei, pô, Marcelo, tu aceitou o Ceni de volta, cara? Não sei se eu aceitaria. Ele falou, não, mas, bicho, o meu time jogava melhor com ele. Por que eu não aceitaria o cara de volta? Total. Né? Porque tem gente que faz gestão na base de outros sentimentos, né? Sim. É porque ele é muito gestor, né? Ele é gestor e ele é profissional. Esse é o grande lance. Ele não deixa... Ele é torcedor do Fortaleza, obviamente, mas ele não deixa o lado emocional dele interferir em decisões. Claro que é muito difícil em determinado momento. O cara é humano, ele comete erros, não estou dizendo que ele é perfeito. Mas eu vejo ele como um exemplo de gestor, sim. De que o futebol brasileiro tivesse mais gestores com esse tipo de mentalidade, pensamento, a gente teria um futebol melhor. Cara, isso é muito importante, Adé, porque pegando o exemplo do Cruzeiro, isso aconteceu com o Ronaldo. O Ronaldo compra o Cruzeiro, mas não deu liga. O cara foi formado no Cruzeiro, mas ele não é cruzeirense. A equipe dele não tem nada a ver com o Cruzeiro. Aí, Mas tu acha que isso faz diferença? O cara ser cruzeirense, eu não sei. Rapaz, mas eu acho que o Ronaldo, de algum modo, é cruzeirense, sim. Cara, não faz diferença, mas faz. Entendeu? Porque o cara não é identificado, o cara não conhece o cenário, o ambiente que tá, entendeu? E a equipe do cara não tinha nada a ver com o Cruzeiro. O cara era jogador do Inter, do Corinthians, sei lá de onde. Aí o que ele faz? Não, bicho, isso aqui não tá dando certo, vende pro cara que é cruzeirense e que é gestor, que é o dono do supermercado BH. Que é o Pedrinho. Pedro Lourenço.
Não, compro aqui. Supermercado BH, que é o São Luís, lá de que é o São Luís, lá de Minas, entendeu? Que patrocinava também todo mundo, né? Não, ele patrocina. Se tivesse camisa e chuteiro, ele tava patrocinando. Ele patrocina o Atlético, patrocina o Cruzeiro. O América. O América, não, exatamente. O negócio são negócios. Mas o cara é cruzeirense, entendeu? Então, assim, o cara bota uma comissão. Óbvio que... Mas, assim, no caso do Marcelo, você sabe que o futebol e o dinheiro, né? São coisas... Dentro do futebol, o dinheiro é tudo muito grande, né? O Marcelo, como já recebeu sondagem e convite para o Botafogo, não sei se o Corinthians também... Recebeu o Corinthians, mundo, né? Proposta formal. Mas não pode chegar um momento da vida aí, da trajetória do Marcelo, que ele se veja realmente numa posição que, cara, aqui eu não tenho como recusar. Eu acredito que o momento dele sair do Fortaleza vai chegar. E ele vai seguir no futebol. Eu tenho essa convicção. Isso aí para uma CBF, Tô contigo. Porque muita gente diz que ele pode ir para a política, ele pode ir para o mercado corporativo, né? Ele é um grande gestor. Então, ele tem um leque muito amplo, aberto. Mas eu acho que ele continua no futebol. Uma CBF, um grande clube. Nós teremos em breve as ligas, né? As ligas, elas entrarão efetivamente em ação. Acho que essa liga vai sair mesmo. Uma liga única, não. Eu nunca acreditei nisso. É utopia você achar que no futebol brasileiro, em que cada um só pensa no próprio umbigo, eles vão simplesmente chegar, agora seremos todos amiguinhos, vamos dividir todos aqui por igual e beleza. Não, isso nunca ia acontecer, cara. Nunca. A história da liga sempre foi utópica. Todo mundo coloca os interesses individuais no futebol, os interesses individuais estão acima dos coletivos. O Flamengo quer ser melhor do que o Palmeiras quer ser melhor do que o Flamengo, o Corinthians. Aí tem time que tem mais torcida, que tem uma maior audiência, que vai querer receber mais do que o que tem menor audiência. Tem um que tem uma maior diferença de cotas, outro vai querer uma menor. Para vocês terem uma noção, a diferença no futebol brasileiro, a diferença na Premier League, entre o primeiro que recebe mais dinheiro e o último que recebe, entre o primeiro e o último, é de 1,6, certo? A diferença entre a cota de recebimento. No futebol brasileiro, a diferença entre o primeiro e o último que recebem, a diferença é de 10 vezes. Mano. Você tem no mesmo campeonato um time que recebe 10 vezes mais do que o outro, só da cota de televisão. Então, assim, por isso que quando você pergunta, Fortaleza pode brigar pelo título brasileiro? Cara, é muito difícil. O que o Fortaleza está fazendo é algo extraordinário. Porque a questão de orçamento, de receitas, de recebimentos... é muito diferente, muito. Mas, voltando para a questão da Liga, acho que sairão duas ligas, né? A Liga Forte União e a Libra. Então, teremos 2 blocos aí, que cada um vai comercializar os seus jogos, porque por conta da lei do mandante, você vende os seus jogos em casa. Por exemplo, o Fluminense e o Atlético Mineiro. Se eles estiverem em blocos diferentes, você pode vender o seu direito de transmissão para um e ele pode vender o direito de transmissão para outro. Atlético Mineiro e Fluminense vai passar em um canto. Quando o jogo for Fluminense e Atlético Mineiro, comando de campo do Fluminense vai passar em outro canto. Caralho, confusão. Né? Porque quem vende o jogo é o mandante. Por causa da lei do mandante que foi aprovada. Então, o Fortaleza, por exemplo, na Série A, ele vai ter direito a negociar 19 jogos. Os 19 jogos que ele faz em casa. Ele vai poder vender Fortaleza e Flamengo. Mas Flamengo e Fortaleza, quem vai vender é o Flamengo. Entendi. Então, e cada um no seu formato, né? Cada liga no seu formato de comercialização desses jogos. Isso. Né? Aí até sai um pouco aqui do tema, mas voltando para a questão do Marcelo Paes, porque essas ligas, elas têm dirigentes. Tem pessoas que estão à frente dessa administração. E o Marcelo Paes já é o presidente da LFU. Ele acumula o cargo com o CEO do Fortaleza. Então, pode ser que mais para frente a liga exija... Por exemplo, na Espanha tem um presidente da La Liga. Ele só é presidente da La Liga. Entendi. A dedicação é exclusiva a isso. Pode ser que mais para frente a gente tenha ligas que vão ser ainda mais fortes e aí exija que tem que ter um dirigente exclusivo para isso. E aí ele pode vir a ser esse cara. Mas eu tenho certeza que ele vai continuar no futebol. Certeza não, porque essa certeza só quem tem é ele. Mas eu tenho convicção de que a tendência é essa.
E você acha que essas ligas, André, vão ajudar a fortalecer as séries mais... Série B, Série C, Série D, e até criar outras séries? Eu espero que ela... futebol brasileiro. Eu espero que ela, pelo menos, distribua o dinheiro de forma mais igualitária, porque hoje em dia é cruel a divisão de receitas que a gente tem no futebol. Então, assim, claro que os times que têm maior torcida, os times que vendem mais pay-per-view, é normal e certo que eles recebam mais, mas não 10 vezes mais. Essa diferença ela pode ser menor. Um recebe 1 milhão, outro recebe 100 mil, pô. É pouco. Então, Aí como é que o cara de 100 mil vai brigar? E aqui a gente tá falando de milhões. Então tem um que recebe 20 milhões, tem um que recebe 200 milhões. Então é uma competição desleal. Mas eu espero que pelo menos diminua essa discrepância. Mas sobre o Marcelo Paes é muito bom, porque é um cearense, né, cara? É um cearense que tá chegando também. A gente fala do Fortaleza, que é o exemplo de clube de sucesso. O Marcelo Paes é o exemplo de dirigente para o Brasil inteiro. Total. E é um cara daqui. Então é um cearense. A gente vê tanto preconceito, infelizmente, que ainda acontece, de achar que aqui não tem bons profissionais, que aqui não tem bons trabalhos, que aqui a coisa não é feita com seriedade. Que não tem bons podcasts. Que não tem bons podcasts. Mas tem. Basta as pessoas se interessarem e ir atrás, que, cara, é espetacular. Pô, qual é o podcast que consegue entrevistar o Zico? Aí, foi o que eu perguntei pra ele um dia desses aí. Mano, qual é o podcast difícil, que o Zico tá aí? Isso, É difícil. E um flamenguista ser tão bem tratado como a gente, né? Um Exatamente, tricolor e um atleticano, não é não? Exato. E aqui ele veio só com 2 milhões e ninguém nem soube. Tá de calção. Foi só em nas e toca. Só. Mas, cara, assim, é só pra mostrar um exemplo. Aqui tem bons profissionais, aqui tem bons trabalhos, aqui tem uma galera que faz um conteúdo massa, que faz coisa boa. O Marcelo é um exemplo claro disso. Total. Eu acho que o brasileiro, em geral, às vezes ele tem uma mania de meio que sabotar, né? Um brasileiro que faz sucesso, a galera... Mas ele tem síndrome de vira-lata. Tem. Tem uma autoestima. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo um cearense que o cara consegue ter sucesso, quebrar barreiras e quebrar esse preconceito aí que ainda existe no futebol. Eu perguntei do Fortaleza, mas eu preciso perguntar do Ceará agora também, né? Bora. O Ceará sobe. Essa é a pergunta Pra onde de é milhões. que vai o Ceará, macho? Cara, eu espero que o Ceará suba, viu? Eu espero, porque... Tem tempo ainda, André, pra subir? Ele tá aqui, tá no meio da tabela, né? Tá. Mas é porque a Série B... Tá todo mundo embolado ali, tá né? muito embolado. Muito embolado. Então, se você consegue vencer 2, 3 jogos, você sai ali de 13º pra 5º. Então, você briga lá em cima. A grande dificuldade é de o Ceará manter uma regularidade. Ele não conseguiu manter ainda uma sequência de jogos e de atuações, não só de resultados, mas de atuações, de desempenho, que o torcedor tenha confiança. Mas eu ainda acredito que dá certo. Precisa fazer algumas contratações, tem que chegar alguns reforços aí para deixar o elenco mais robusto, mas eu acredito que, pô, esse ano tem que subir, é o Léo Condé. Léo Condé que no ano passado foi campeão da Série B com Vitória. Os bastidores do Ceará estão mais organizados. Aí é complicado. Aí outra pergunta. A Aí amiga já tá é fazendo 2 complicado. perguntas já. Não, porque o Ceará tem sofrido com isso. O Ceará tem sofrido com problemas políticos, administrativos, que tem atrapalhado muito dentro de campo. E o torcedor fica de arrancar os cabelos, porque isso é o que mais interfere no dia a dia, cara. Você pensa que não, mas um clube que passa por uma instabilidade política, que não tem uma gestão, digamos assim, unificada, acaba sofrendo demais. E o Ceará tem sofrido com isso. A política do clube tá efervescente. Pois é, e isso salta aos olhos, né? Porque, assim, tá todo mundo vendo o que tá acontecendo dentro do Ceará, né? Se o cara for só para campo, é como você falou, pô, beleza, dá um sprintzinho aí de 3, 4, 5 vitórias, pô, o time já tá nas cabeças. Mas a política realmente está chamando a atenção, né? A política hoje do Ceará. Tá. E tu acha que nos próximos anos tem tudo para unificar um pensamento, apaziguar? Porque já foi barrada a questão do novo estatuto que seria aprovado, né? Mas aí eles se reuniram e formataram um novo estatuto, que está, inclusive, agora para ser aprovado. Vai novamente ter uma votação com outro texto, porque o texto base que foi colocado que não foi aprovado. Agora reformularam, fizeram mudanças, vai ter um novo texto para uma nova votação, mas o Ceará passa pela sua maior crise política na história. Isso quem está falando não sou só eu, mas dirigentes e conselheiros
das antigas, que estão no clube há muito tempo. Fala, ó, nunca vi o Ceará passar por uma cisão tão grande como essa agora. São muito claros os dois lados, o lado de situação e o lado de oposição. Você tem diretoria executiva e presidente do conselho, presidente da executiva, presidente do conselho deliberativo de lados opostos. Então você tem uma quebra de braço ali muito clara. O grande desafio ali que eu acho que o Ceará precisa é de ter a compreensão de que enquanto mantiver essa briga, o Ceará não vai para canto nenhum. E quem perde é a instituição. Total. Aí, uma instituição centenária, um clube de massa, um clube de muita torcida, um clube de tradição, campeão, que deveria estar brigando por coisas grandes, está preocupado em resolver picuinhas aqui no seu quintal. Então, isso acaba interferindo dentro de campo. O Ceará, se conseguir uma pacificação política, ele tende a ter uma maior estabilidade e tranquilidade para brigar pelo acesso. Mas eu acredito e eu espero que o Ceará brigue pelo acesso e suba nesse ano, sim. E que o Fortaleza brigue pela Libertadores. Andrezão. Já? Vamos! Porra, passou rápido, Porra, foi hein, rápido, cara? né, Nem velho? falamos do Ferroviário. Cara, E é eu porque falo tá com muito. 3 horas e meia aí Eu já. falo demais, vocês devem ter percebido aí, né? Então, a jornalista é Deu arara. certinho, né? Deu Jornalista é certinho. arara. Pô, André, pô, obrigado por você ter vindo, cara. Assim, a gente acha massa falar de futebol. E é porque realmente faltou tempo pra gente explorar aqui outras coisas, né? Tá cara. doidinho pra falar aqui de esquema tático, do Vojvoda e tudo isso aqui. Porque o Vojvoda surpreendeu, cara, assim, rapidamente, só pra gente fechar aqui o racional. O Vojvoda, quando ele chegou no Fortaleza, ele saiu ganhando de todo mundo, porque ninguém sabia como é que o cara jogava. O Pikachu tava ali, daqui a pouco o Pikachu aparecia na área, 3-0 no Galo, 2-0 no Palmeiras. Bicho, era uma coisa louca assim. Depois a galera aprendeu como é que o cara jogava. Mas eu fiquei impressionado com o repertório do Vojvoda, ou como ele foi adquirindo repertório no meio desse caminho aí. E, cara, o Fortaleza voltou a ser um time que surpreende, né? E o Fortaleza de hoje, ele não joga igual o Fortaleza de 2021, quando o Vojvoda chegou. Ele passou por uma mutação, digamos assim. Ele transformou o time taticamente, novas peças chegaram, são características diferentes. Então, e ele conseguiu adaptar. Ele conseguiu entender. O grande mérito do Vojvoda que eu vejo é de saber como é que cada jogador pode ajudar e extrair o melhor dele. Ele não ele não tem uma ideia fixa e quer que o jogador se adapte. Ele consegue se adaptar às características e ao perfil dos jogadores que ele tem. As peças que ele tem, né? As peças que ele tem. Então esse é um grande diferencial do trabalho do Vojvoda, que eu acho que ele e o Abel Ferreira são os dois grandes trabalhos do futebol brasileiro. Mas eu ainda vou colocar o Vojvoda acima do Abel. Você sabe por quê? Porque a dificuldade que o Vojvoda tem é muito maior. Não estou dizendo em termos de conquistas. O Abel conquistou o Campeonato Brasileiro, conquistou Libertadores. É óbvio que ele conquistou títulos mais relevantes. Mas fazer o que o Abel fez com o que o Palmeiras tem, não estou dizendo que é fácil. Mas eu acredito que fazer o que o Vojvoda fez com o que o Fortaleza tem é mais difícil. Também acho. Tirar do Fortaleza, botar o Fortaleza onde o Fortaleza chegou, na condição que o Vojvoda tem, é mais difícil do que botar o Palmeiras onde o Palmeiras chegou na condição que o Abel Ferreira tem. Então, eu coloco o trabalho do Vojvoda aí como um trabalho espetacular. Para mim, é o maior treinador da história do Fortaleza, acho que o torcedor concorda. O técnico que mais vezes comandou o clube, conquistou grandes títulos, colocou na final de Sul-Americana, e ele tem esse lado humano que é um grande diferencial. Ele é um cara super tranquilo, super simples, que tem uma personalidade agradável. Todo mundo fala do dia a dia dele, que é muito bom. Então é um cara que faz toda a diferença pro Fortaleza. Um grande treinador. O Fortaleza está muito bem comandado com o técnico argentino. E é com esse corte que Vojvoda é melhor que Abel que nós encerramos este episódio, convidando você para seguir a gente nas redes sociais, @podeagorapode, no Facebook, no TikTok e no Instagram. Segue também o André, André Almeida C. André Almeida C. Se você botar André Almeida, já E aparece. vamos marcar a mancha verde, que é pra dar confusão mesmo, entendeu? Rapaz, arranjar mais uns hatezinhos pro André, que tá muito tranquilo a vida dele. Deixando claro que eu sou fã do trabalho do Abel. Mas fazer o que o Vojvoda fez no Fortaleza, cara, é pra poucos. Mas essa parte não vai entrar no corte, não. Valeu.